nada, dois negócios fechados no Flamengo. João Félix é o nome da vez. Jorginho teve reunião com Boto e com Bap. Reunião importantíssima, a gente vai trazer os detalhes aqui. E além disso tem, é claro, a derrota do Flamengo, que jogou mal demais. E o Gabigol deu uma declaração depois da partida. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão nessa segunda-feira, que não é das melhores. O Flamengo com essa derrota doída, derrota com cara de derrota contra o Cruzeiro na noite desse domingo. Flamengo não jogou bem, Flamengo teve em muitos momentos mais posse de bola até, mas o Cruzeiro foi mais eficiente. Flamengo que teve como destaque o goleiro Rossi, com 17 defesas. Então, isso quer dizer alguma coisa aí, né? A gente vai falar mais detalhes sobre esse jogo, que teve no finalzinho o Gabigol perdendo o pênalti, mas aí fazendo o gol no rebote, dando a declaração depois. E foi um jogo que, pra mim, era uma derrota com cara de derrota. O Cruzeiro não jogou muito bem, mas teve mais vontade do que o Flamengo. Flamengo com erros individuais, principalmente Léo Pereira, na minha opinião, que daria para ter feito uma marcação melhor no primeiro gol. E o pênalti também é um pênalti relativamente bobo no segundo gol. Comenta aí se você discorda de mim, se você acha que ele fez o que poderia fazer, se o erro foi mais coletivo, mas eu acho que o Léo Pereira poderia ter feito melhor ali nesses dois lances. A partida que teve até algumas defesas do Cássio, mas na verdade o Flamengo aí sofrendo 17 finalizações com 9 defesas do Rossi. Eu falei 17 defesas, não. Foram 17 finalizações, entre elas com 9 defesas do Rossi, que foi o destaque do Flamengo. Para mim, o pior jogo do Flamengo no ano, inclusive pior do que a derrota contra o Central Córdoba, porque o Flamengo finalizou pouco, foi dominado em alguns momentos, e o Cruzeiro, sem jogar aquilo tudo, o Cruzeiro muito mais por conta da boa fase do Caio Jorge, acabou finalizando muito mais e melhor, porque conseguiu vencer a partida. Um gol na sorte no final, com a pênalti defendido pelo Rossi, um gol no rebote ali do Gabigol. Agora tem algumas coisas aí que o Flamengo tem que melhorar, e aí começa na parte do treinador. Claro que eu não quero que o Felipe Luiz saia do Flamengo, mas tem coisas aí que a gente precisa rever. Primeiro de tudo, que acredito que todo mundo concorde, Michael continuar sendo uma das primeiras opções, jogando o que ele tá jogando, que é nada. Michael não pode, ele não tá mostrando futebol para integrar o elenco do Flamengo. Ele, inclusive, para mim, tem que ser negociado já. Ele tá atrapalhando. Quando ele entra, ele atrapalha. E ele ser uma opção antes de Luiz Araújo, antes de Matheus Gonçalves, pra mim não faz sentido nenhum. Se você se basear no que ele tá entregando, que não está jogando nada e inclusive tá atrapalhando, porque tá errando coisas bobas, insistindo em driblar até sei lá quando e sem finalizar. Então, pra mim, o Michael não tem mais que ser uma opção. Outro cara que talvez já seja a hora de perder esse status de titular, pra mim é o Léo Pereira, que é bom jogador. Esse eu não quero que saia do Flamengo de jeito nenhum, mas com esses erros cruciais que ele vem tendo, ontem teve esse pênalti, teve, na minha opinião, essa falha de marcação. Contra o Central Córdoba, o pênalti foi ele que fez, um pênalti relativamente bobo também. Então, de repente, é o momento já de colocar o Danilo para jogar com o Léo Ortiz, para pelo menos mostrar que tem uma sombra à altura ali e fazer o cara ficar mais ligado. Essa é a minha opinião.
Flamengo que essa semana tem a seguinte agenda. Flamengo já voltou ao Rio, logo depois da derrota. Treina hoje já pela manhã. Treina na terça-feira pela manhã também. Quarta-feira já vai estar lá na Argentina, em Santiago del Estero, ou seja, viaja na terça-noite e joga contra o Central Córdoba na quarta à noite, lá na Argentina. Quinta-feira e sexta, treino à tarde. Sábado à noite, às 9 da noite, Flamengo e Bahia. Essa é a agenda para essa semana do Flamengo. Nesse jogo, De La Cruz tomou o terceiro amarelo e tá fora do próximo jogo contra o Bahia. Tá suspenso. Teve o Cebolinha que saiu sentindo uma lesão na panturrilha esquerda. E aí saiu uma nota aqui do Flamengo por conta de um incômodo na panturrilha esquerda. Everton Cebolinha foi substituído na segunda etapa da partida desse domingo contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. Examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor. Ele será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo na segunda-feira. E aí, tem essa questão aí, Cebolinha possivelmente fora. Cebolinha também que não tá muito bem. Nenhum dos pontas do Flamengo tá muito bem. E até o Bruno Henrique não tá jogando bem. Então, inclusive foi motivo de uma outra notinha que saiu até do Vene Casagrande, falando sobre esses motivos de o Flamengo estar buscando um atacante de lado. Um ponta, justamente por essa má fase ou essa falta de decisão. Os jogadores não estão sendo decisivos. Não estão jogando bem os jogadores dessa posição do Flamengo atualmente. O jogo de hoje do Flamengo é um bom exemplo dos motivos que fazem a diretoria estar no mercado em busca de contratações de atacantes de ponta. Michael não engrena e Cebolinha não consegue ser mais aquele que se destacou pelo Grêmio e pela seleção. Bruno Henrique, com esse caso fora das quatro linhas, pode se tornar uma incógnita. E aí eu dou razão, porque realmente a gente não está tendo aquelas partidas decisivas de nenhum desses nomes aí citados. O Michael, então, até tá tendo atuações decisivas pro lado negativo. O Michael tá entrando e tá piorando. Isso aí é sem dúvida. O Michael entra, o time piora. Quando entra como titular, na hora que ele sai, o time melhora. E a paciência já acabou. Já deu pro Michael. Não dá mais pra manter esse cara como uma das primeiras opções e, na minha opinião, ele não tem nem mais que ser cotado pro elenco do Flamengo. Essa é a minha opinião. Pelo menos no desempenho recente dele, esse ano inteiro. Não viu o Michael jogando bem em 2025 ainda. Então, na minha opinião, é o momento da diretoria tomar uma atitude em relação a Michael. Declaração de Gabigol depois do jogo. Não comemorei por respeito ao Flamengo. Foi o time pelo qual mais joguei, onde mais morei, o clube que me deu tudo. Todo mundo sabe do meu amor, vejo todos os jogos. Quando é campeão eu comemoro também. Falo com muitos jogadores, com a comissão técnica. O que aconteceu comigo foi com o presidente e não com o restante das pessoas, nem com o clube em si. É um carinho especial. Então, é isso. Gabigol, mais uma vez, bem polido, bem respeitoso, calmo, e é um bom sinal até pro Cruzeiro. Esse fato aí recente do Dudu tá com aquela briga interna e o Gabigol tendo se acertado com a diretoria e deixado claro que respeita a posição de, no momento, não ser titular, com o Caio Jorge sendo o titular dele e ele acatando, entrando com disciplina, com respeito, é um bom sinal até para uma possível mudança de mentalidade do Gabigol. Então, essa forma com que ele vem lidando e até nessas declarações respeitosas que ele dá em relação ao Flamengo, pode ser um bom sinal, sim, para a carreira do Gabigol. Legal que ele está lidando dessa forma aí, com esse tipo de situação. E agora, vamos mudar aqui o assunto para falar de mercado da bola. Saiu uma informação aí, nesse domingo à noite, sobre João Félix. Uma informação de um diretor do Flamengo,
batendo um papo lá com Vene Casagrande, com o pessoal do Mengão Maior, com o pessoal do Flazoeiro também. Falando sobre João Félix. O Flamengo abriu conversas e tenta a contratação de João Félix, que pertence ao Chelsea e estava no Milan por empréstimo. Inclusive, a ideia da diretoria do Flamengo, apresentada aos representantes do Meia, é de fazer uma operação por empréstimo com opção de compra. O Benfica é outro clube que também está interessado no português. A diretoria do Flamengo traçou internamente que esse será o perfil de contratação. Jogadores jovens, mas com boas experiências no futebol e com plenitude física. Valor de mercado do João Félix, 25 milhões de euros. Caro. Jogou no Benfica, Chelsea, Barcelona, Atlético de Madrid e Milan, só gigante na carreira toda. Ele joga de segundo atacante, de centroavante e de ponta esquerda. Esse segundo atacante ele faz ali, é bem um meia, é bem a posição que o Arrascaeta faz no Flamengo. Minha opinião, tá? Primeiro uma informação que não tá nessa notinha do Vene Casagrande, mas a informação que a gente tem de bastidores do Flamengo é que é uma negociação complexa, que ele é um dos nomes no Flamengo, talvez o nome mais difícil, mas ele é um dos nomes. A notícia, não dá para dizer que a notícia é falsa, mas ele é apenas um dos nomes que o Flamengo tenta, e entre os nomes ele é o nome mais difícil, mais complexo. E aí foi soltado esse nome justamente no domingo à noite, depois de uma derrota. E aí a minha opinião é que isso é cortina de fumaça. Como acontecia em muitas outras diretorias, isso aí é aquela típica notícia que soltam para desviar a atenção, tirar a atenção da derrota. Acho muito difícil o Flamengo conseguir trazer o João Félix, a não ser que tenha alguma carta na manga aí, que tenha interesse em algum jogador do Flamengo, que o Flamengo consiga abater com algum outro jogador. Acho muito difícil, em condições normais, o Flamengo conseguir vencer a disputa com outros times, que não deve ser só o Benfica que está de olho. Deve ter time maior, deve ter Arábia Saudita, muita gente de olho no João Félix, que está emprestado lá no Milan. Então acho que isso aí é muito mais uma cortina de fumaça do que qualquer outra coisa. É para desviar a atenção da derrota do Flamengo, que tem que ser muito falada, tem que ser muito estudada pelo Felipe Luiz. Como ele mesmo disse na coletiva, vai estudar a derrota para depois estudar o Central Córdoba, entender o que pode ser feito. Acho que o foco tem que ser na derrota, sim. Não tem que ter esse tipo de notícia aí para desviar a atenção, só para que não ouçam críticas no momento em que tem que ouvir, porque o jogo foi péssimo. O Flamengo jogou muito mal. Então essa é a minha opinião. Para mim essa informação aí de João Félix é cortina de fumaça. E aí agora tem a informação dos dois negócios fechados. Primeiro, Pedro renovando o contrato até 2030, chegou num acordo anteriormente dito já com o Boto, agora existe já o aval do BAP para a assinatura do contrato até 2030, informação trazida pelo Bruno Lemos, do canal do Mauro Santana. Então, Pedro confirmado, isso sim é uma ótima notícia, o Pedro já garantido no Flamengo por mais alguns anos, e ele que tem muito mercado fora do Brasil, porém ele teve aquela passagem pela Fiorentina lá fora, que ele não se sentiu bem jogando na Europa. Então isso é sensacional para o Flamengo, porque o Flamengo é o time que ele se sente bem jogando, ele é um dos melhores centroavantes do Brasil, da América Latina, é o melhor, na minha opinião, e até da Europa, se a gente considerar essa escassez aí de centroavantes pelo mundo. O Pedro, estando no Flamengo por o máximo de tempo possível, é uma notícia sensacional. E a última notícia, que é o outro negócio fechado, foi uma reunião que aconteceu na sexta-feira do Jorginho, o Boto e o BAP, com o Jorginho por videoconferência, dando a confirmação de que o Flamengo é o time que ele escolheu e aceitando as condições que o Flamengo impôs para a questão da multa
do pagamento da multa que ele teria de fidelidade por não cumprir o contrato até o fim. Então ele confirmou que vem para o Flamengo logo depois da temporada europeia. Então, assim que acabar a última partida do Arsenal na temporada, ele chega para o Flamengo e vai jogar o Mundial. Agora confirmado, formalizado em reunião entre Jorginho e diretoria do Flamengo. Tudo certo entre as duas partes. Agora dá para confirmar que é oficial. Jorginho joga o Mundial pelo Flamengo. Segundo negócio fechado. Duas boas notícias no meio de uma noite bem ruim, com essa informação do João Félix, que para mim é mais cortina de fumaça, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.